Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Confraria Cirúrgica Podcast, o podcast que vai te contar sobre os maiores desafios, as curiosidades e os bastidores de dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e estou aqui com dois grandes amigos e cirurgiões, o Dr. Caio Fontes, especialista em cirurgia geral. Tudo bem, gente? Estamos animados aqui hoje para falar de mais um tema, conversar um pouquinho sobre os principais temas aí dentro do mundo cirúrgico. E o Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. E aí, cara? Tudo bem, André? Tudo bem, Caio? Acho que hoje o tema vai ser muito interessante e vai explicar muita coisa para o pessoal que está interessado em saber sobre isso. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, tudo o que você precisa saber sobre hérnia inguinal. Antes de mais nada, gostaríamos de lembrar que tudo que a gente conversar, todas as dicas, as orientações que nós falamos aqui, não substituem uma consulta médica com um especialista. Muito bem, caras. E aí? Hérnia inguinal. O que vocês têm para falar disso? Começar falando, nós estamos transmitindo para várias pessoas que a região inguinal é um nome que a gente usa, né, mas para a região da virilha, né? Para a pessoa entender isso, né? Porque aí a gente está falando que é hérnia inguinal e não está bem definido, que é a região da virilha, né? Que é uma doença também extremamente prevalente, né? Muito comum, e que a gente vê muito tanto no consultório quanto nas urgências, né? Ela está sempre presente ali e faz parte do dia a dia do cirurgião. São duas palavras, né? Hérnia inguinal. Duas palavras que às vezes o paciente confunde, às vezes ele se mistura com outros conceitos. Primeiro, a palavra hérnia, que às vezes o paciente mistura com hérnia de disco ou hérnia de hiato. A hérnia são aqueles defeitos da parede abdominal em que tem um estufamento, um abaulamento. E no caso inguinal, é exatamente a região da virilha. Então é uma hérnia da região da virilha. E a hérnia inguinal ela é extremamente comum, uma das cirurgias mais realizadas dentro da cirurgia geral e aparelho digestivo, e ela, muitas vezes, até por pudor, pacientes mais idosos e que não... Um senhor que mora com a filha, não quer falar com a filha que ele está com uma queixa na região da virilha e tudo, e acabam enrolando, e acabam deixando para tratar isso numa situação bem mais desfavorável do que quando precocemente acompanhada, diagnosticada e adequadamente tratada. A hérnia inguinal, hérnia na virilha, né? Um caroço, uma protuberância, uma tumefação, né, na região da virilha. E que ela pode ser dos dois lados, obviamente, né? Porque tem hérnias que é só uma. A hérnia inguinal, hérnia na virilha, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, né? Eu concordo quando vocês falam que ela é muito mais prevalente, né? Tem muito mais do que a gente vê, né? Às vezes os pacientes escondem, como é uma região, né, próxima ali à parte íntima, deixa quieto, sente um incômodo, e não vai descobrir ou vai diagnosticar, né, realmente quando ela está de um tamanho muito grande, né, porque existem diferenças de tamanho a hérnia, né, hérnia pequena, precoce, que a gente trata tranquilamente, a hérnia vai crescendo, né? Isso é uma coisa importante. Os pacientes perguntam, né? Doutor, se não fizer nada com a hérnia, o que acontece? Né? Acontece que, eminentemente, ela vai crescendo, né? É legal falar também sobre, né, da questão da hérnia, que, ao contrário de muitas doenças, né, que a gente aborda aqui, que a gente mexe, a hérnia, a inguinal, ela acontece na criança, no neném, no idoso, no adulto. É a doença que, sim, está presente em toda a faixa etária, né? A gente, né, no nosso caso aqui, a gente não lida com crianças, mas está presente em todas as faixas etárias. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nessa região do nosso corpo, né? Até para poder identificar. É aquela máxima, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, quando a gente está falando aqui, trazendo conteúdo, né, sobre hérnia, é justamente para isso. A pessoa fala assim, pô, tá aquela dor que eu tenho ali na virilha, será que é uma hérnia? Aquele caroço, aquele estufamento que eu sinto, é uma hérnia? O que o paciente chega te procurando no consultório?
Normalmente o paciente ele vem, que ele passou por uma consulta, às vezes com um clínico, e falou, olha, eu nem sabia, eu tinha esse estufamento, fiquei em dúvida se era um caroço, se era um tumor, uma doença maligna, por exemplo, e o médico me explicou que aquilo ali era uma hérnia, pediu até um exame para confirmar, que muitas vezes pode ser necessário ou não, e ele chega para mim com uma doença que ele não conhecia antes. Então ele percebeu uma alteração sem saber o que era, procurou um atendimento, e o médico referenciou para o especialista cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral. E dessa forma o paciente chega com essa queixa, buscando então a solução. Como a gente comentou, cirurgia, a doença hérnia, ela não tem outra opção de tratamento senão a cirurgia, que ela pode ser programada, ela pode ser feita brevemente, às vezes pode ser postergada, mas não operar uma hérnia, você não está tratando a hérnia. Às vezes você pode observar, às vezes não tem nem risco, observar determinadas hérnias pequenas que acabaram de ser descobertas e tudo mais. Não tem risco observar em alguns casos, mas não operar significa não tratar. Esse acompanhamento vai acabar terminando numa cirurgia programada, na hora certa, no momento adequado, de acordo com cada caso. Muito bom. Uma coisa de hérnia, né, um assunto, um tema, é que o próprio paciente, quando ele tem a hérnia, já tem um direcionamento que, né, o tratamento ele é com cirurgia. E ele vem e pergunta, ô doutor, não tem que mexer nas partes não, né? Não tem que mexer na região. Porque geralmente, na verdade, gente, geralmente a hérnia inguinal ela é muito mais frequente no paciente homem, né? Acontece em mulheres também, né? Mas é a menor parte, vamos falar assim, né? 80%, talvez até mais, seja em homem que procura. Então ele tem essa preocupação, né? Dependendo do paciente, claro, mas ele preocupa se vai mexer, né, na região íntima, no pênis, nos testículos, né? E assim, não mexe nessa região, né? Isso é importante de os pacientes saberem. Eles costumam ter dúvida, por exemplo, quando eu operar de hérnia, eu vou ter mais dificuldade para ter relação sexual, ou vou alterar a minha questão de potência ou impotência sexual. Não, isso não altera nada. Então, é correção de um defeito na musculatura, é correção de um defeito na parede abdominal, que é a hérnia. E uma coisa muito comum, né, já que a hérnia é tratada com cirurgia, e via de regra, as cirurgias de hérnias, não só a inguinal, no adulto, que nós somos cirurgiões que trabalhamos com adultos, a cirurgia de hérnia no adulto, via de regra, a gente faz com o uso das telas. E o paciente pergunta, doutor, tem que pôr a telinha? Tem que pôr a tela? E aí, como que eles abordam isso com você e como que você responde, como que você aborda isso com seus pacientes no consultório? Questão de tela, né, assim, uma padronização mesmo, assim, né, no uso de tela. Os pacientes às vezes ficam pensando assim, mas é metal, né, que é igual o parafuso de cirurgia ortopédica, de outra coisa. E para explicar, né, a tela não é um metal, né, ela é uma malha, né, de um tecido que é inabsorvível, que gera ali uma cicatrização que faz um reforço do tratamento da hérnia. Eu normalmente gosto de usar a comparação com o muro de arrimo da beira de estrada, né? Que é o muro de arrimo? O muro de arrimo é aquele arame cheio de pedras, né? A tela é literalmente um arame, onde ali vai ocorrer uma cicatrização que vai impedir ali, né? Ajudar a impedir o desbarrancamento mesmo, né? Que seria mesmo a hérnia. Sempre a comparação que eu uso com os pacientes, que eu acho que fica mais claro para entender. Exatamente. Na sua prática hoje, André, alguma coisa diferente de usar tela nas cirurgias de hérnia inguinal? Não. Hoje em dia, todas as cirurgias de hérnia inguinal, a gente utiliza a tela de polipropileno, né, que é o nome do material, 100% delas, né, 100% das vezes. Historicamente, né, a hérnia inguinal ela sempre aconteceu, né, desde muitos anos atrás. E o tratamento dela veio evoluindo, né, sempre com cirurgia, mas a técnica operatória vem evoluindo cada vez mais, né. Então, assim, muito bem padronizada a técnica de cirurgia de corte, né, que faz um corte ali na região da virilha, um corte relativamente pequeno, né, mas que coloca-se uma tela lá na região. Tanto a cirurgia por vídeo, que também existe essa possibilidade de fazer,
né, que também utiliza essa tela, só que em uma outra região, ali na região inguinal, né, no outro plano da região inguinal. É como se fosse, então, assim, uma delas é feita por fora, que é a cirurgia do corte, a cirurgia aberta, e outra é feita por dentro, que é a cirurgia por vídeo, né? E as duas têm o mesmo efeito, tem a mesma né, assim, tem uso de tela da mesma forma. Acho que hoje em dia, na nossa realidade, né, a gente tem feito mais cirurgia por vídeo, né, bem mais, e resguardado a cirurgia por corte para casos mais selecionados, né, hérnias maiores. Acho que é um viés que às vezes o paciente fica questionando, né, porque ele fala assim, não, meu tio há 20 anos atrás operou e tem um corte. Você tá me propondo outro jeito? E ele nunca mais teve hérnia. Assim, hoje em dia a cirurgia ela evoluiu para cirurgia por vídeo. É o tratamento muito padronizado, né, a voltar a hérnia, recidivar as duas técnicas de maneira igual, né? Baixíssimo índice de recidiva se bem realizado. O que muda realmente é a via de acesso, que a gente fala, o jeito que opera, né? Mas as duas técnicas dão muito certo. Fazer a cirurgia aberta não é ruim. É diferente de outras doenças, por exemplo, como a cirurgia bariátrica aberta, ela é muito diferente da cirurgia bariátrica por vídeo. A cirurgia da vesícula aberta é muito diferente da cirurgia da vesícula por vídeo, em termos de qualidade cirúrgica e recuperação do paciente. A cirurgia da hérnia, ela ser realizada aberta, com corte na virilha, ou ela ser realizada por vídeo, o tratamento da hérnia é muito equivalente. O pós-operatório da cirurgia aberta é um pouco mais doloroso do que da cirurgia por vídeo, que é menos doloroso e o paciente recupera mais rápido. Mas as duas técnicas são aceitas, são validadas, não é uma coisa de uma medicina antiga versus uma medicina nova, mas é claro, a cirurgia por vídeo, a cirurgia minimamente invasiva, com ou sem o uso da plataforma robótica, a cirurgia minimamente invasiva é o método mais moderno para realizar o tratamento da mesma doença, quando possível, ela é a de escolha nossa atualmente. É isso aí. No dia a dia a gente tem feito mais laparoscópica mesmo, né? Por muito mais. Inclusive, os pacientes às vezes, né, eles ficam, até quando a gente explica, né, que a cirurgia por vídeo, pelos mesmos 3 furinhos, a gente faz dos 2 lados da hérnia. Não são 2 cortes na virilha, né? Então são 3 furinhos, os mesmos 3 furinhos operam-se os 2 lados, nos casos de indicação de hérnia dos 2 lados. Então, assim, até no ponto de vista, às vezes, né, uma questão estética, né, do que é uma preocupação do paciente, são cortes menores, furos menores, que a gente consegue tratar os 2 lados. Só para o paciente entender, né, as pessoas que estão assistindo, né, entenderem, igual a gente já falou, a hérnia, ela pode ser dos 2 lados, mas nem sempre o paciente tem dos 2 lados. Tem paciente que tem só de um lado, tem paciente que tem só do outro lado, tem paciente que tem dos 2 lados. Então eu te faço uma pergunta nesse assunto. O paciente chegou para você, doutor André, meu nome é João, eu tô com uma hérnia inguinal do lado direito, que é o mais comum no homem. E eu vim aqui para você me operar, prazer conhecê-lo. Então, queria saber se pode surgir a hérnia do lado esquerdo, mesmo eu não tendo ela hoje. O que você responde para ele? Sim. Ok. Então, doutor André, já que pode surgir, nós vamos fazer a cirurgia preventiva do outro lado? Não. Isso daí é assim, é uma pergunta, né, capciosa, né, porque, poxa, já que eu vou ter que fazer a cirurgia... Fiz bagunça aqui. Depois eu preciso de um papel que eu derramei água aqui no podcast, viu? Daqui a pouco eu vou estragar a parte eletrônica aqui da mesa. Desculpa, pode continuar, doutor André. Então, assim, o paciente... Quer limpar? Vai lá, velho, resolve isso. Não, continua. Então, assim, o paciente, a gente opera o que tem na atualidade, né? A gente não faz cirurgia de hérnia preventiva, né? Diferentemente de outras situações que se faz necessária prevenção, mas a cirurgia de hérnia, a gente opera a doença hérnia. E, inclusive, né, a gente tem que... eu sempre falo, né, principalmente com os residentes lá que estão aprendendo, os estudantes que fazem estágio lá com a gente, assim... Quando tem uma cirurgia que você pode fazer de um lado ou de outro, ou seja, a gente fala que tem a lateralidade, isso é uma coisa muito importante, gente, porque
A gente já viu algumas vezes sair na mídia, assim, né? Operou O paciente ia operar um lado, operou o outro lado. Isso não pode acontecer com a gente, isso não acontece com a gente, tá? Existe um checklist, um protocolo que a gente segue, a gente inclusive marca no paciente com uma caneta própria, né, para saber e não ter erro de que a cirurgia é de um lado só. Não é um padrão do Dr. André ou do Dr. Caio, né? É um protocolo que todos nós seguimos, internacional de segurança do paciente, mas que muitas vezes ele não é seguido. E uma coisa que nós, assim como várias outras pessoas, leva muito a sério, nós levamos muito a sério. Eu vou voltar na pergunta que o Lucas, né? O caso hipotético do seu João, que eu acho que resume bem ali um negócio que o André falou. A doença é hérnia, a gente trata a doença hérnia. Mas pode vir a ser acontecer do outro lado. Não, a gente trata a doença. Daqui 10 anos apareceu hérnia do outro lado, vamos tratá-la, né? Não existe, ao meu ver, essa questão de fazer uma prevenção de hérnia colocando tela do outro lado. Até porque a cirurgia de hérnia não é a colocação de tela, né? A colocação da tela faz parte do procedimento. Porque tem muita gente que fica nesse conceito, e até alguns colegas nossos vendem a cirurgia de hérnia como sendo colocação da tela na região inguinal. E não é isso. O tratamento da hérnia não é só a colocação de tela puramente feita. Exatamente. Então, né, que a gente estava falando sobre a gente tratar a doença hérnia, que não é simplesmente a colocação de tela. Voltando na questão do checklist de lateralidade, né, para todas as doenças que a gente tem dois lados onde pode acometer, ou vários, né, por exemplo, questão de uma lesão de pele, né, doenças onde tem mais parte do corpo. Joelho direito, joelho esquerdo. Esse checklist é importantíssimo, né, padronização internacional. A marcação do lado, igual o André falou, com uma caneta própria, ela não é feita, cada um faz de um jeito. Eu escrevo um X, eu marco com uma setinha. Não, é feito um alvo, padronização internacional. Se você chegar aqui em Belo Horizonte para operar, a padronização é o alvo. Na Alemanha, no Japão, é o alvo, né? Que é um cuidado que a gente sempre tem quando está tratando doenças onde tem dois lados. E a gente só vai tratar um lado. Isso aí. Eu ia falar o seguinte... o paciente pergunta sempre, né? Doutor, se eu não operar a hérnia, o que acontece? Né? E a resposta é sempre a mesma também, né? Porque assim, a hérnia, para um português claro, é um buraco, né? É um orifício que é um defeito anatômico. Então, assim, nesse buraco, que nesse caso da região inguinal fica ali na virilha, é um buraco que, por dentro desse buraco, que ele não é para existir, né, pode haver protuberância ou insinuação, né, de intestino adentrar nesse buraco, né, a gordura, vamos falar assim, do intestino também adentrar por esse buraco, e que esse daí, né, eu acho que é um dos principais riscos, vamos falar assim, né, sem contar a dor, o incômodo na região do abalamento, né, mas entrar ali uma alça de intestino, eu sempre explico, né, muito claramente para os pacientes que é um risco, é o maior risco de uma alça de intestino entrar pela hérnia, pelo buraco, e porventura ele não voltar. Que é o né, encarceramento. Que é o encarceramento da hérnia, né? O que você fala para os pacientes? O paciente me pergunta muito, Lucas, descobri agora que eu tô com uma hérnia. Isso. Eu tenho que parar de fazer meu esporte? Boa. Essa é importante. E eu respondo para ele o seguinte: examino, vejo o tamanho da hérnia, vejo a complexidade da hérnia, isso tudo na consulta. E a depender da complexidade, dos sintomas e do tamanho, eu nem suspendo o esporte. Mas eu já oriento: olha, você vai ter que pegar um pouquinho mais leve, evitar de ficar forçando a sua hérnia e programar logo o tratamento cirúrgico. Essa é a primeira pergunta. E depois eles falam: e depois da cirurgia, eu vou poder fazer esporte, né, continuar no meu crossfit, no meu ciclismo, na minha atividade esportiva? A resposta é sim. Você vai exatamente fazer a cirurgia para poder fazer o seu esporte. A gente já fez cirurgia em atletas de bicicleta de alta performance, jogadores de futebol, pessoas normais, mas que praticam exercício em academia. Então, ou seja, na hora que você corrige a hérnia, você faz aquele resguardo da atividade esportiva por 15, 20, no máximo aí 30 dias, a depender dos casos, né, via de regra, o paciente pode voltar normalmente a praticar os esportes após o tempo orientado pelo médico. A gente já viu antigamente
claro, tem outros casos específicos que têm que ser analisados, mas antigamente orientações de que tem que ficar 2 a 3 meses sem fazer esportes. Isso não é mais o que a gente orienta, não é o que tem de mais moderno, não é o que a gente vê nos nossos congressos, em geral 15, 20 a no máximo 30 dias sem os esportes, podendo voltar com esporte de alta performance após a liberação adequada do seu cirurgião. Eu ia falar isso também, que depende muito da qualidade do esporte que a pessoa está praticando, né? Na minha rotina, assim, se eu vou operar um paciente que faz alta performance, né, fisiculturismo, crossfit, eu tenho por hábito, né, a gente vai fazer os retornos programados, mas a gente dá aquela sentida ao longo do retorno, né, examinando o paciente, vendo como é que tá, lembrando como é que foi a cirurgia, o tamanho da hérnia, o que foi feito, para liberar, né? Porque, assim, é completamente diferente falar que vai liberar uma caminhada, né? Do que o cara que faz crossfit, né? Que foi o exemplo que você deu. Porque a gente são cargas de esforço diferentes. E normalmente são pacientes com musculaturas muito diferentes. Isso tem que ser lembrado também. No pré-operatório, minha resposta é sempre assim: doutor, o que eu posso fazer? Pode fazer o que você quiser. Segue sua rotina, porque o paciente, ele mesmo sabe o que incomoda ele. Então ele diz assim, o que você quiser. Então assim, posso malhar? Pode. Mas e se eu sentir dor? Se você sentir dor, aí você para, né? Então a resposta no pré-operatório realmente é padrão. Agora no pós-operatório, fez a cirurgia hoje, né? A resposta também é padrão. 30 dias sem pegar peso, sem fazer esforço físico, vigoroso, né? Exatamente. A gente até, às vezes, né, no pós-operatório é feita uma consulta de retorno precocemente, né, 10, 15 dias no máximo. Então, nesse meio tempo também a gente avalia, né, o paciente ficou muito bem, tá indo, a gente às vezes libera uma coisinha mais leve, vai progredindo, vai evoluindo progressivamente, né, mas eu acho que tem que ter, para essa cirurgia, né, para esse tratamento dessa doença, vamos falar assim, essas duas questões são bem padronizadas, eu acho. É uma questão que eu vejo que né, quando o paciente vai fazer essa cirurgia de forma eletiva, né, que é bem comum, e são pacientes mais jovens que têm uma rotina de atividade física, eu sempre converso com o paciente, falo assim, vai ter um período aí de resguardo importante, que tem que ser mantido, que é para ser levado a sério. Então, para organizar isso dentro da rotina do paciente mesmo, porque, né, igual, dar um exemplo vocês, não era uma hérnia na virilha, era a hérnia umbilical, que operamos deve ter uns 20 dias, e o paciente estava se organizando, porque no final do ano ele estava querendo começar a proposta de competir como fisiculturista, e estava indo se organizar para isso. Vamos falar assim, aspas, aconteceu na mesma época, ele rompeu o bíceps malhando, então já ia ter que fazer um resguardo de 3 meses por causa do bíceps. Aí eu falei assim, não, vamos operar a hérnia de uma vez. Vamos resolver isso, né? Usar isso. Porque a cirurgia de hérnia é uma cirurgia que a gente consegue, assim, ela é uma queixa, pelo menos que eu vejo, assim, ela tem sido muito prevalente no consultório. Mais, assim, eletiva, mais programada. Então a gente tem esse tempo hábil, né? Não é uma bomba relógio. Os encarceramentos das hérnias, eles são condições raras. Embora, claro, a gente convive com isso no pronto atendimento, porque a doença ela é muito comum. Mas os encarceramentos do ponto de vista de percentual, eles são raros. O que faz com que pequenas hérnias, minimamente sintomáticas, sem abaulamento nenhum, que nós vamos chamar aqui de hérnia de ultrassom, ou seja, o paciente tem uma hérnia vista no ultrassom, mas ele não tem hérnia no exame clínico, é totalmente seguro para ele, e isso respaldado por estudo clínico, estudo científico de qualidade, de que como os encarceramentos são incomuns e infrequentes, ele pode observar, aguardar, vigiando, continuando a rotina, continuando o esporte, e ver para que lado que aquela hérnia vai. Se ele vai crescer, se vai aumentar, se vai dar sintoma, ou se aquilo lá era uma alteração de exame, e não uma alteração verdadeira de uma hérnia. Ou seja, a hérnia de ultrassom, você consultar e ser atendido por um cirurgião da sua confiança, pode ser aguardada, pode esperar, pode observar do que sair operando qualquer alteração no exame de imagem. Posso puxar uma polêmica, então? Eu ia falar de uma polêmica também. Posso puxar também. essa polêmica, então? Acho que a gente tá pensando quase a mesma coisa. Toda hérnia diagnosticada em ultrassom é cirúrgica?
De forma nenhuma, né? Isso daí é realmente uma polêmica, porque e vira uma coisa, né, que assim, às vezes o paciente tem algum desconforto, ou às vezes nenhum também, né, faz um ultrassom ali de rotina, que ao ultrassom é identificada ali uma protuberância na região inguinal. Ou uma alteração que o médico do ultrassom chama de hérnia. Isso. Então, não que o ultrassom foi mal feito, ou foi errado, não, nada disso. Não é isso. Mas como que assim, doutor, então o ultrassom está errado, ele falou que tem hérnia e eu não tenho? Isso é um meio termo difícil. Às vezes, esse ultrassom, como você está falando, joga o paciente na fogueira. Por uma dor e o médico e o cirurgião também, porque se você seguir uma linha de tratamento, né, adequada, ética, né, e quiser proporcionar para o paciente um tratamento adequado, você não vai sair operando qualquer paciente. Então, até você explicar para o paciente, falar assim, ó, você fez o ultrassom, a gente entende, mas assim, no seu caso, a gente te examina e a gente não palpa. A hérnia, ela é um abaulamento. A gente tem que, com a mão, pegar e lá examinar o paciente e tratar. O diagnóstico é essencialmente clínico. Um diagnóstico clínico. Então, assim, eu não fico convencido de fazer uma operação num paciente que eu não chego lá e palpo, que eu não vejo, só ultrassom. Então, eu falo assim, isso joga a gente na fogueira mesmo, porque, doutor, mas assim, e o ultrassom, né? Tem paciente que viu o ultrassom, o cara assim, não, então tem que resolver, né? Como é que eu vou pra casa com esse ultrassom doença, aqui? Né? Como é que vai resolver? E assim, eu acho que não devemos tratar todo paciente sem sintomas, apesar de o ultrassom mostrar ali, evidenciar o diagnóstico hérnia. E nesses casos da hérnia diagnosticada no ultrassom do paciente sem sintomas, a gente volta naquilo que o Lucas falou, que é a hérnia, né, tem tempo, o encarceramento não é... Então, se a gente tem tempo, então você vira para esse cara que está com a hérnia de ultrassom e fala assim, não, tranquilo, daqui 2 meses eu vou te reexaminar, às vezes repete exame, às vezes complementa com um exame tomográfico, para entender o que está acontecendo. Mas eu vejo uma certa recorrência, o paciente assintomático, sem ser queixa nenhuma, chegar com ultrassom, e a gente vê que nessa hora tem uma tendência de algumas pessoas de botar na mesa e operar. Existia a máxima, antigamente, em cirurgia, de que toda hérnia diagnosticada é igual à hérnia operada. Ou seja, descobriu, operou. Isso para as hérnias verdadeiras, para as hérnias grandes, aquela hérnia com abaulamento, aquela hérnia com sintoma, eu acho que está super correto. Toda hérnia verdadeira, grandinha e estabelecida, claramente vista no exame clínico, ela vai ser operada e eu acho que ela deve ser operada. Mas dentro dessa linha de pediram ultrassom porque eu estava com uma dor na virilha, pode ser uma dor ligamentar, uma dor tendínea, uma pubalgia. Então, você está com um médico especialista, um médico que trabalha nessa linha ética e preocupado com o problema do paciente e não preocupado em ver um papel e pedir uma cirurgia para aquele papel, aquele paciente que chega com uma hérnia de ultrassom e esse paciente é devidamente examinado, muitas vezes você não expõe aquele paciente ao tratamento cirúrgico porque ele não precisa. Se o paciente não precisa, a gente não opera. Se o paciente precisa, a gente vai lá e opera para tratar a doença dele. Diferente do que a gente vê por aí. O paciente chega desesperado, minha vizinha falou que minha hérnia vai estourar. Não é estourar, né? Encarcerar, uma terminologia leiga, enfim. Mas o encarceramento ele é infrequente, isso está em estudo, a gente mostra para você. Mas a hérnia de ultrassom joga o paciente na fogueira. Hérnia é uma doença que tem que ser examinada. Não pode causar pânico no paciente esses achados de imagem que não correspondem ao achado do exame clínico nesse tipo de caso. Eu vejo uma banalização da cirurgia da hérnia, sabe? Porque é muito frequente, nós como especialistas recebemos essa demanda, né? E vários outros colegas também, obviamente, né? E eu vejo uma banalização de ser uma cirurgia fácil, uma cirurgia simples, né, sem riscos, opera de hérnia. Às vezes, realmente, né, com expertise, eu acho que a gente consegue proporcionar para o paciente um tratamento assim, que parece uma cirurgia fácil, né? Mas a região inguinal, a região da virilha, ela tem uma riqueza anatômica e uma complexidade também anatômica, né, que ela tem que ser respeitada, né?
Porque se tem uma coisa ruim, é a gente, a partir de um problema, gerar outro problema, né? E isso daí não é uma coisa tão infrequente que a gente vê por aí, né? Porque a cirurgia de hérnia é para ser uma cirurgia muito bem padronizada, né? E resolver ali, né? A vantagem de ser cirurgião, vamos falar, é essa, né? Você consegue identificar um diagnóstico e lá falar, ó, é hérnia, tem que operar e resolve. Você viu a doença e você vai lá e conserta a doença. Você conserta, é um defeito anatômico, precisa de um reparo anatômico. A questão da hérnia que eu acho, então assim, óbvio que vale para várias outras cirurgias, mas ela é realmente aquela cirurgia assim, a indicação tem que ser muito precisa, né? É uma indicação assim, tem que estar muito seguro para poder indicar essa cirurgia, para fazer essa cirurgia, tem que ser muito preciso. Não acho que essa banalização mesmo, a gente começa a entrar num oba-oba que não é condizente com a seriedade que tem que ser levada a essa cirurgia. Perfeito. Maravilha. Tá dando aqui, ó. Acho que nós estamos começando a chegar ao fim. Vamos finalizar esse episódio, né, André? O que você acha, Caio? É isso aí. Vamos lá para as dicas finais. O que você gostaria... Começa com você, Caio. O que você gostaria de falar assim, para um paciente que tem hérnia ou que está assistindo Eu acho que, né, para quem tá em casa, né, para quem tá vendo, de onde seja, primeiramente que entender que, né, essas dores inguinais podem ser hérnia, podem ser outras coisas. Procurar o cirurgião, né, não ter medo de procurar o cirurgião. Ir ao cirurgião é uma consulta médica como outra qualquer. E parar, avaliar mesmo, né, que é importante, essa região tem essa doença que é muito prevalente. Então procurar um cirurgião sempre. Isso. Sobre a hérnia inguinal, o que eu gosto mais de passar como mensagem para o paciente é o seguinte. Primeiro, você tem um incômodo na virilha, você tem que consultar. Segundo, nem toda dor na virilha é hérnia. Terceiro, a pessoa que vai cuidar da sua doença, você tem que confiar nela. Ela não pode ser uma pessoa que está buscando o tratamento para o benefício de quem está tratando. Tem que buscar o tratamento para resolver o problema do paciente. Então, identificou essa hérnia, você colocou o tratamento na mão daquela pessoa que você confiou. E não de uma pessoa que você achou, fui lá, vi, ela falou que tem que operar e você nem entendeu direito aquela doença. E por último, cirurgia aberta de hérnia é bom e cirurgia por vídeo de hérnia é melhor. Muito bem, falou muito bem. Eu concordo que assim, o paciente da hérnia, né, geralmente é homem, né, como a gente já comentou aqui. Então assim, eu acho que as pessoas elas têm que se pegar mais, né, na sua higiene íntima, como fica numa região mais íntima, né, e se examinar mesmo, vamos falar assim, né, por que não? E qualquer alteração nas regiões tem que buscar atendimento. Não fica achando que tem um caroço ou tem uma tumefação, um incômodo, né? Não fica achando que vai resolver sozinho, né? E que assim não deixa para procurar quando já tiver com um negócio enorme, né? Com uma queixa mais importante, né? Identificou ali, sentiu algum incômodo, vale a pena procurar um especialista, né? Não quer dizer que você vai consultar um cirurgião que ele vai te operar necessariamente, mas você não pode ficar com a dúvida, não pode deixar aparecer uma sequela, né? Que o tratamento da hérnia inguinal ele é muito padronizado, igual o Lucas falou, seja ela por cirurgia aberta, a gente utiliza a técnica de Liechtenstein, né, que é famosa por aí, que utiliza a tela, assim como que a gente tem feito cada vez mais, né, talvez a maior parte das cirurgias, por vídeo. Cirurgia de hérnia por vídeo, com tela também, né, que possibilita ali um retorno às atividades laborais, né, a rotina, talvez um pouco mais precoce. Né? Eu acho que é importante os pacientes saberem disso. Não é um bicho de 7 cabeças, pode tornar, e a gente está aí à disposição para resolver essas coisas. Né? Tratar com excelência mesmo. Então está chegando ao fim mais uma Confraria Cirúrgica podcast. Se você gostou... Não é qualquer confraria cirúrgica, é a confraria cirúrgica. A Confraria Cirúrgica. Se você gostou de participar aqui com a gente fica muito satisfeito, muito feliz. Não deixe de curtir, de compartilhar a informação. A gente está aqui para fazer isso por vocês, né?
E, doutor Caio, onde que o pessoal te acha? O melhor lugar para me achar vai ser no Instagram, @CaioBfontes. O que precisar de dúvida, curiosidade, tema que quero ver aqui no nosso podcast, manda lá pra gente que a gente está disponível o tempo inteiro para vocês. Pode me encontrar também na rede social, no Instagram, @LucasCalazans Gastrocirurgia. Lá tem contato do consultório, tem contato direto com a secretária e várias informações que podem ser úteis. O meu fica no @André Fujioka, né, no Instagram. Manda uma mensagem, a gente sempre dá um jeito de responder, né? Tem contato do consultório, da secretária também. O que não pode é ficar desamparado, né? Não esqueça também de mandar sugestão pra gente de tema, de coisas que vocês gostariam de que a gente falasse aqui, abordasse. E é um prazer vocês participarem conosco da Confraria Cirúrgica. Aproveita, pega esse tema que você gostou, que você se identificou, que você lembrou de alguém que tem um problema como esse, aquela dor na virilha, ou alguém que descobriu uma hernia recentemente, compartilha com ele, que a gente está aqui sempre à disposição para esclarecer cada vez mais. Satisfação, caras. Valeu, obrigado. Cara, muito obrigado. Valeu.